Olá, boa noite. O TV Com Tudo Mais desta quinta-feira, dia 2 de agosto, vai falar sobre um problema que tem crescido em todo o mundo e que afeta cerca de 5% da população infantil em idade escolar. É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Em casos raros, ela pode afetar ainda adultos e até mesmo idosos. Começamos o programa TV Com Tudo Mais apresentando os nossos convidados desta noite. Iniciando com Anísia Royer, que é professora no IIPC. Começa o nosso bate-papo falando sobre hiperatividade, um assunto que preocupa a todos os pais, né? Eu como mãe... Pais e professores, né? Professores também, claro. Eu como mãe, às vezes fico pensando, poxa, será que meu filho é assim mesmo? É tão agitado? Não para um segundo? É normal? Ou já é hiperativo desde pequeno? Tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rúbia. Boa noite. Anísia, como identificar se a criança tem hiperatividade? Bem, a criança hiperativa, ela tem um déficit permanente de atenção. Ela é desatenta o tempo todo. É uma criança que também é hiperativa de forma motora, assim. Ela tem uma motricidade acentuada. Ela também se expõe muito a riscos, ela não tem noção do perigo, ela não teme o perigo. Mas isso geralmente as crianças assim não medem muito as consequências, né, do que fazem. Mas no hiperativo isso é mais, é acentuado, é tudo mega. Tá, então existe uma ligação entre o déficit de atenção e a hiperatividade. Tem que ter os dois, então. Na verdade, é uma síndrome que a gente chama, que é a hiperatividade é apenas um rótulo, digamos, mas é uma síndrome. A síndrome é um conjunto de sintomas, de fatores que representam essa doença, no caso. E o nome dela, técnico, é transtorno da deficiência de atenção e hiperatividade infantil. E ela inicia sempre na infância e se manifesta na infância e na adolescência, e quando não tratada na infância ou na adolescência, e até às vezes não diagnosticada, ela acaba se refletindo no adulto também. Pode então, iniciar com quantos anos, Anísia? O diagnóstico normalmente é feito já bem precocemente, quando os pais estão atentos. Mas às vezes é só na escola que ela acaba sendo diagnosticada, porque os professores é que identificam os sintomas. E daí é que é onde vai, às vezes, chama os pais, e a partir daí é que vão buscar um tratamento ou buscar um diagnóstico, né? Que é sempre importante a gente buscar o diagnóstico médico, com um psicólogo, um psiquiatra, às vezes um neurocientista vai acabar fazendo o diagnóstico. E a gente precisa ver também, fazer um diagnóstico diferencial, porque às vezes tem muita criança que é diagnosticada de forma, né, como um hiperativo e na verdade não é. E outros hiperativos, porque não são um pouco mais serenos, eles não... Tem a síndrome no caso, mas pelo fato deles não serem tão hiperativos, eles acabam passando desapercebidos e não são tratados. Então, assim, tem que fazer sempre, quando a gente desconfia, tem que fazer um diagnóstico. Então, o importante é procurar um profissional da psicologia, sim, isso? Um psicólogo? Psicologia, psiquiatria, às vezes um médico e às vezes os próprios professores já têm, como é uma síndrome que está muito em alta, tem muita criança hiperativa na idade escolar, é onde ela mais aparece, porque a criança não consegue ficar parada na cadeira. E aí ela acaba atrapalhando a aula. Então, o resultado, normalmente, do sindrômico, né, do hiperativo, é porque ele tem uma dificuldade muito grande de socializar. E ele se submete a riscos, acaba se machucando muito, tem problemas de bagunça doméstica. Então, é uma série de confusões que ele acaba criando no seu ambiente onde ele está se manifestando, que atrapalha bastante a convivialidade. Muitas pessoas temem em buscar ajuda profissional porque não querem que os filhos tomem medicação, remédio. Sempre é necessário o uso de medicamentos nesse tratamento? Nem sempre. E até assim, em alguns momentos
é necessário, mas é importante que não só se faça um bom diagnóstico, mas que também se tenha um acompanhamento dessa criança para que no momento que ela não seja mais necessária e se retire, porque também a Ritalina, que é o medicamento que é mais utilizado, ele tem sido prescrito de uma forma bastante, assim, às vezes sem necessidade. Necessária. E além disso, a gente sabe que tem muitos efeitos colaterais. A gente tem além da professora que escreveu esse livro, Hiperatividade Eficaz, que é uma psicóloga do nosso instituto, né, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ela estudou esse tema porque ela era hiperativa. E ela sofreu isso até quando ela foi diagnosticada aos 19 anos. E ela estava, inclusive, na época, fazendo a faculdade de arquitetura, e ela desistiu da faculdade e foi fazer psicologia para conseguir entender, porque na época de 90, né, na década de 90, não tinha ainda muita informação a respeito. E a partir do final da década de 90 já tinha informação demais, e aí ficava difícil, ficava confuso, a pessoa ficava no meio daquelas informações contraditórias às vezes. E aí acabava não se tratando de forma adequada. Certeza. Mariana Panias, nossa querida e linda colega, que multimídia do Grupo RBS, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Rúbia. Eu queria fazer uma pergunta sobre a hiperatividade. Claro. Porque, de que forma um não diagnóstico da hiperatividade pode afetar esse jovem ou na vida adulta? Porque às vezes, de repente, os pais pensam, normal, mas é só agitado, não tem problema. De que forma, tendo essa doença, enfim, tendo diagnosticada e não tratada, pode afetar a vida dela? A hiperatividade, ela não tem cura, na verdade. O que a gente acaba fazendo é amenizar os sintomas. Tá? E isso passa primeiro por identificar a causa, mas também para começar a reeducar a pessoa, a criança no caso, e o adolescente também. E isso exige assim, um acompanhamento constante dos pais. Os pais precisam entender como funciona essa doença e ter um tratamento diferenciado com a criança. Porque normalmente é difícil, os pais e os professores têm dificuldade de lidar, porque é uma criança que ela não para nunca. E ela se torna um adulto assim? Sim, se ela não tratada, sim. E existe, as informações, assim, as pesquisas mostram que 40% do adulto, 40% da criança ou adolescente não tratado, ele tem sintomas na vida adulta. E então ele tem dificuldade de socialização, ele é emocionalmente muito instável, ele é explosivo, é muito difícil a convivência familiar e no trabalho, em todos os setores da vida da pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, o Emílio Rodrigues, que é veterinário. Os animais também são hiperativos? Tem alguns que sofrem com essa síndrome? Os animais, na verdade, eles adquirem normalmente a personalidade do proprietário. Porque normalmente eles nascem normais, vamos dizer assim. Tranquilos. Tranquilos. E a partir do momento que o proprietário tem uma vida um pouco mais agitada e transmite para o animal insegurança, ansiedade ou distúrbios que o próprio proprietário tem, consequentemente o animal vai adquirir da mesma maneira. Tá aí, ó. Bom a gente saber, né? Quem tem animalzinho em casa. Obrigada, viu, pela sua presença aqui no nosso programa. Então, para esclarecer bem, tirar bem a dúvida dos pais e mães que estão nos assistindo agora, como descartar que o filho não é hiperativo? Tem que passar primeiro por um diagnóstico de profissionais mesmo da área da medicina. Mas existem alguns sintomas que, se eles souberem, de repente não preciso, porque eu sei que isso, né, dessa forma ele não age, então não preciso me preocupar, claro, ou né? É uma linha tênue entre o ser e o não ser. Não tem como exatamente definir, apesar de que, assim, pela medicina existe alguns testes que eles fazem que acabam percebendo, diagnosticando isso. Agora, no livro aqui ela também traz umas questões que a gente vale a pena considerar, que não é necessariamente um problema neuroquímico, que é um problema do cérebro físico,
que deve ser admitido como tal, e daí a partir disso só tratar com remédio. Se a gente consegue identificar o problema e consegue dar uma atenção e procurar reeducando. Então, o psicólogo, principalmente de algumas terapias, de algumas linhas da psicologia que trabalham a questão da reeducação, da atenção, que deve ser procurado, assim, porque... E também, assim, a partir de identificar os talentos da criança. Aí acaba motivando e tira um pouquinho aquele estigma de todo mundo só criticar e chamar atenção. Que não é nada bom. Exatamente. Também, né? Então, enfatiza o problema da criança e não traz argumentos para a criança desenvolver a partir de talentos, porque todos nós temos talentos, a criança hiperativa não é diferente, então ela tem talentos. Então, quando a gente passa a identificar um talento e trabalhar em cima dele, aumenta a autoestima dela e a motivação de ela começar a aceitar a autorreeducação e, se conhecendo, começar a suprir essas deficiências e melhorar a questão da autonomia dela, na verdade, do autocontrole. O foco, então, dos pais deve ser antes da idade escolar, por exemplo. De 3 a 5 anos, já dá para diagnosticar se ele está sendo hiperativo? Sim, dá. Em alguma brincadeira, em alguma Sim, relação? a criança não para. Aquela criança difícil de parar na cadeira, tu não consegue, às vezes, nem conversar com ela, porque ela não consegue ficar atenta ao que está se passando. A menos que seja uma coisa que seja do interesse dela. Quando é uma coisa do interesse dela, aí a gente consegue captar a atenção dela. Então, esse é o ponto-chave, assim. Embora, assim, a gente também tenha que ver a questão das energias. E isso é uma das coisas que a gente estuda na Conscienciologia. E é o diferencial deste livro. É a questão da interação, da influência com as energias do ambiente, das pessoas que a rodeiam, influenciam a criança e tornam ela mais agitada. Isso que o Emílio, é isso? Isso. O Emílio trouxe do animal hiperativo, né, ter a característica do dono, tem a ver com isso. Porque o ambiente influencia muito. E uma das coisas que as pessoas ainda, muitas pessoas não entendem, nem sabem que existe essa interação, ou até percebem, mas não conseguem identificar que seja a questão energética, aí acabam não dando essa atenção, não sabendo nem como atuar. E uma das coisas, então, que a gente, tanto nas nossas palestras, que a gente tem palestras todas as sextas-feiras lá no IPC, depois eu vou passar o endereço e o telefone, se quiseres, e essa é o diferencial em termos de quando a pessoa consegue trabalhar com as suas energias, ela equilibra a questão emocional que está por trás também. A energia, então, pode fazer esse meio de campo entre a questão emocional e a questão física, né? Um corpo físico mesmo. É uma melhor, né? Com certeza. Normalmente, quando a pessoa está mais tranquila, ela raciocina melhor. E isso passa também pela questão emocional mesmo, porque quando a pessoa, e o hiperativo, ele tem uma dificuldade grande com a autoestima dela. Então, por isso que eu, aquela hora, falei da questão de descobrir o talento dela e daí, em cima disso, buscar algumas formas, às vezes simples até, de controlar isso. Então, cada um, às vezes tem crianças e mães que são criativos e acabam buscando alguma forma de dominar isso, dominar esse impulso, essa impulsividade dela, ou ter algumas estratégias simples às vezes. Às vezes a questão de dar um tempo para a criança montar um quebra-cabeça, por exemplo, de 2.000 peças em 2 dias. Ou então ela fazer uma palavra cruzada num determinado tempo, digamos 1 ou 2 horas. Então, se a gente tem essas estratégias para a criança, desde que, claro, ela se motive com aquilo. Claro. Então, buscar o entendimento disso é que ajuda muito. Agora, os florais e outras terapias alternativas também têm funcionado em algumas situações. Mari? Obrigada. A Anísia Royer, que é professora do IIPC, onde as pessoas podem encontrar esse livro? O livro pode ser encontrado na Livraria Catarinense do Shopping Beira-Mar, na nossa sede também na Avenida Rio Branco, 354, no edifício Maxims.
na sala 810. E eu gostaria também, Rúbia, de colocar que a gente tem, todas as sextas-feiras, a gente tem palestras gratuitas, abordando vários temas em relação ao autoconhecimento. E principalmente no final da palestra, que eu acho um diferencial das nossas palestras e dos nossos cursos também, é o trabalho com as energias que a gente tem em todas as palestras. Tá? Muito obrigada. E o site, posso ainda? Claro. É www.iipc.org. Obrigada pela participação aqui no programa. Obrigada também